Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de circuitos especiais. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Utilizando o circuito elétrico a seguir, determine a DDP entre os pontos X e Y. Quando a gente olha essa questão, a dica para resolver esse circuito foi que a própria questão mandou você usar aqui como malha A e aqui como malha B. Então, quando isso acontece, eu tenho que lembrar da lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, né? Que são duas leis. A primeira lei de Kirchhoff, ela diz que é chamada, né, de lei dos nós. E ela fala que o somatório das correntes elétricas que chegam a um nó deve ser igual ao somatório das correntes elétricas que saem desse mesmo nó. Então, a gente pode representar assim: corrente que chega é igual a corrente que sai. A segunda lei de Kirchhoff seria a lei das malhas, né? Que ele fala assim: deslocando-se pela malha em certo sentido, a soma algébrica das diferenças de potenciais entre os pontos ao longo da malha vai ser igual a zero. Então, a gente pode representar isso aí dessa forma aqui, né? Estou saindo, a soma, né, das DDPs tem que ser igual a zero. Agora, quando a gente vai fazer isso na prática, eu gosto de usar o seguinte. Primeira coisa, eu vou aqui no gerador, né, que é sempre o que tem a maior DDP. E vou percorrer o caminho no sentido da corrente elétrica. A gente sabe que a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente elétrica ela vai sair aqui e ela vai fazer esse caminho aqui, certo? Então, a gente vai usar o seguinte: quando eu saio daqui, a corrente elétrica ela vai passar por esse cara de 10 nesse sentido aqui, não é? Ó. Então, você tem que lembrar o seguinte: quando o sentido da corrente elétrica estiver no mesmo sentido que a gente escolheu o caminho, a gente vai dizer que esse cara é positivo. E lembrando que esse U daqui é a primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o quê? 10 vezes o I da malha A, tá? Aí eu vou passar do M e vou vir para cá. Quando eu chego aqui, a corrente elétrica ela vai passar nesse sentido. Então, corrente elétrica está no mesmo sentido que a gente escolheu o caminho do circuito? Tá. Então, vai ficar mais 100 vezes a corrente elétrica da malha A. Aí, agora, a grande sacada está aqui, ó. Quando o caminho chega aqui, para passar nessa parte aqui, qual é o lado que ele vai encontrar aqui do meu gerador? Ele não vai encontrar o lado negativo? Então, eu vou botar assim, ó, menos 11 volts, igual a zero, porque eu cheguei ao meu ponto de partida. Então, vai ficar assim, 110i é igual a 11, né? Esse aqui é o I de A. Então, eu sei que o I de A vai ser 11 divididos por 110. Se eu simplificar embaixo e em cima por 11, né? Isso aqui vai ficar 1/10. 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Então, eu sei a corrente elétrica em A vai ser de 0,1 ampere. Vou mudar de cor aqui. Agora eu vou fazer do B. Lembra que eu falei que a gente tem que sempre ir para o cara que tem a maior DDP, a maior voltagem? Aqui é 12, aqui é 36. Então, o que eu vou fazer? O meu caminho aqui vai ser percorrido nesse sentido. Lembra? Do maior para o menor. Então, estou saindo daqui. Quando eu estou saindo daqui,
eu deparo com o lado positivo desse cara aqui. Então, eu vou botar o quê? Mais 12. Desse a corrente elétrica está nesse sentido. Está no mesmo sentido que eu estou percorrendo o meu circuito? Estou. Então, vai ficar mais 5 I de B, porque aqui ele chamou de malha B. Quando eu... Opa, aqui não, eu escrevi no lugar errado. Espera aí. Mais 5 I de B. Quando a corrente elétrica passa por aqui, nesse resistor de 6, está na mesma direção que eu estou percorrendo o caminho. Então, mais 6I de B. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Então, ó, mais 9I de B, mais, aqui também está na mesma direção, né? Então, mais 4I de B. Aí, quando eu chego aqui, ó, o traço é negativo. Então, menos 36 igual a 0. 5 mais 6 mais 9 vai dar 20. 20 mais 4, 24. Então, vai ficar 24I de B vai ser igual 12 menos 36, 24. Negativo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa positivo. Então, eu sei que I de B vai ser 24 divididos por 24. Isso vai me dar 1 ampere. Beleza? Então, achei a corrente elétrica que tem nessa malha e a corrente elétrica que tem naquela malha. Só que, veja bem, a gente tem que lembrar que nessa situação aqui, como aqui está ligado, né, não vai estar passando corrente elétrica aqui, porque só tem um caminho a seguir. Então, eu posso dizer que nessa situação aqui, o U de M vai ser igual ao U de N. Então, eu tenho que descobrir qual é a DDP que está passando aqui e qual é a DDP que está passando aqui. Porque se você ver, ó, a gente vai achar as DDPs entre X e Y, que é exatamente o que ele está pedindo. Então, veja bem, a ideia aqui é o seguinte: quando eu analiso esse cara aqui, a gente tem que notar que aqui, ó, eu tenho um gerador, não tenho? Então, pela equação do gerador, então eu sei que U é igual a E menos RI, certo? Esse U aqui é exatamente o quê? O U entre M e X, que é U de M menos U de X. Então, vai ser igual a E menos RI. Então, vamos lá. U de M menos U de X vai ser igual a força eletromotriz, a gente sabe que é 11, menos a resistência, que é 10, vezes a corrente elétrica de A, que é 0,1. Então, eu posso dizer que U de M vai ser igual a UX mais 11 menos 1. Então, U de M vai ser igual a UX mais 10. Achei quanto que vale a DDP no ponto M. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa entre Y e N. Mas nota que aqui eu só tenho o resistor de 9 que está sendo percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, eu vou usar o quê? Primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Então, eu vou botar o quê? U de N menos U de Y, concorda? Que vai de N a Y, vai ser igual ao resistor, que a gente sabe que é de 9, não é? Ó, 9, vezes a corrente elétrica, que é de 1. Então, aqui eu vou ter o quê? U de N é igual a U de Y mais 9. Então, acabei de achar o meu U de Y, ou o meu U de N. Como o U de M e U de N são iguais, a gente pode escrever o quê? Se U de M é igual a U
de N, vai ficar assim, ó, o x mais 10 é igual a o y mais 9. Porém, aqui eu tenho que ter muito cuidado. Esse 9 aqui, ele não é positivo. Não, Bola, mas por que a corrente elétrica não é positiva? Pois é. Volta aqui. Os caminhos que nós escolhemos não foram caminhos opostos? Então, a corrente elétrica que está passando aqui, ela está oposta à corrente elétrica que está passando do lado de lá, não é? Então, é por isso que aqui eu não posso usar o 9 positivo. Eu tenho que usar o 9 negativo. Então, eu vou até apagar aqui, vou colocar em vermelho para chamar a atenção. Ó. É menos. Por quê? Porque o I de B é contrário ao I de A. E é por isso, então, que eu tenho que colocar como negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó, U de x mais 10 é igual a U de y menos 9. Então, U de x menos U de y é igual a menos 9 menos 10. Então, U de x menos U de y é igual a menos 19 volts. Esse menos significa que houve uma queda de potencial de 19 volts, mas ele não pediu, né, ou se é queda, né, ele só quer o valor, que é 19 volts. Beleza?